Agradecemos ao conjunto e nós vamos então ler o texto base da campanha de Naamã. Mas o fundamento não é a história de Naamã, mas por que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e porque a lepra só foi purificada na 7ª etapa. Então o texto base está em 2 Reis, onde vamos ler nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler um trecho deste capítulo. 2 Reis, capítulo 5. O general Naamã é curado da lepra. Vamos então ler 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: assim pudera que o general estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Podeis então assentar, e as palmas bem forte para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então a história de Naamã, ela é muito conhecida no meio cristão. Então veja que Naamã, ele era então um general poderoso, que sobre ele havia uma sujeição de um grande exército. Então era um homem que tinha muito respeito e pouquíssimas pessoas sobre ele. Então isso tirou dele uma certa soberba do seu coração em pensar ser o maior general do mundo. Mas a Bíblia então relata que ele ficou leproso. E a lepra, ela tem várias causas porque uma pessoa fica leprosa. E a lepra também tem significado espiritual. Então veja que Naamã não podia mais comandar o exército, não podia mais ter atividades no seu lar, ele vivia trancado num quarto, vivia numa situação deprimente, porque ele estava com a lepra oriental, que vai esbranquiçando a pessoa e defiando os órgãos e perdendo a sensibilidade, vai transtornando o corpo da pessoa. Mas veja que havia em Damasco, região da Síria, uma menina que foi transportada de Israel para a Síria, como praticamente uma escrava. Então ela vê aquele general tão decadente, tão famoso, mas decadente, tão doente, e não podendo nem sair na rua, de ter sua aparência transformada e uma aparência ruim. Mas então ela relata para a sua senhora que em Samaria havia um homem, que era o profeta Eliseu, que poderia orar por ele e ele seria sarado. Então isso despertou em Naamã um grande interesse. Então ele pediu autorização ao rei para ir para Israel. Então chegando lá, foi até uma afronta para o rei de Israel, mas o profeta Eliseu falou: deixai-vos ele vir a mim, que eu mostrarei que há Deus em Israel. E então Deus orienta o profeta para não orar para o rei, ou melhor, para o general, para o rei de Israel não ficar atormentado, porque ele teve aquela visita do general como um ataque de guerra, porque eram nações inimigas, Síria e Israel. Mas o profeta declara: deixa ele vir a mim, manda ele para minha casa. Mas chegando lá, Deus dá uma ordem para o profeta não orar para o general, para nem ir ao encontro dele, para nem olhar para ele, para nem encostar nele, nem conversar com ele, mas para dar uma ordem ao jovem que ajudava o profeta Eliseu, chamado Geazi, para dar um recado: Deus mandou que tu deve mergulhar aqui no Rio Jordão 7 vezes, aí tu vai ser sarado. Só isso que foi dado de ordem.
E nesta situação, então, o general ouve isto como uma afronta. E ele fala: mas cadê o profeta? Eu pensei que ele vinha orar, pensei que o rei de Israel desse ordem para ele vir até mim, porque eu sou general, e Israel está sobre o jugo da Síria, e cadê esse profeta? E ele me manda mergulhar nesse rio lamacento, que é o rio Jordão, de águas turvas, e lá na minha terra, Damasco, tem rio Fafá, que é de águas cristalinas, e me manda então para esse rio. Não vou fazer isto. Então ele, como general, não quis se rebaixar, mas veja bem que ele é conscientizado pelos filhos, pelos servos. Não, o profeta não pediu nada, nem cobrou nada, só te mandou, general, mergulhar ali no rio. Então veja que o general então começou a ter a primeira prática para quem quer se livrar da lepra, que é o que vamos falar hoje. A lepra espiritual, ela tem sentidos que aflige muitos hoje. A lepra orgânica, ela existe, a hanseníase, mas a lepra oriental, ela é degradante. Mas lepra também na Bíblia tem origem espiritual. E quando então Naamã, ele aceita mergulhar no rio, na ordem de um menino, que foi enviado pelo profeta na ordem de Deus, ele começa a quebrar no reino do Espírito a primeira opressão da lepra demoníaca, que é justamente a falta de respeito às autoridades. Mas Naamã não era autoridade, mas veja bem que ele pensava que, sendo general, todo mundo tinha que subjugar a ele, mas ele havia esquecido que tem autoridade de Deus, autoridade dos profetas, autoridade da palavra de Deus. E para ele ser curado, a primeira coisa que teve que ocorrer foi então ele aceitar então se sujeitar à autoridade do profeta vindo de Deus. Então traga para a sua vida hoje. Lepra espiritual não quer dizer que você está com hanseníase, mas lepra espiritual, uma das primeiras coisas que ocorre numa pessoa que tem sintoma de lepra espiritual, opressão maligna, é os sentimentos abalados, depressão, ansiedade, intranquilidade, a pessoa não quer conversar com ninguém, ele fica um tanto abatido. Isto é um sinal de lepra já, e a origem disto é categoricamente da pessoa não sujeitar a autoridade. Dentro do casamento, esposo em relação à esposa, filhos em relação aos pais, aluno em relação aos professores, nós em relação à Constituição brasileira ou à lei civil e penal. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque qualquer deslize em desobedecer à autoridade, os inimigos ou Satanás com seus demônios começará a afligir. E a primeira coisa de uma lepra espiritual é o abatimento das emoções. Ou seja, a pessoa estará servindo a Deus, mas ele se sente abatido, tem dia que ele não quer falar com ninguém, ele fica acuado, atrasa a obra de Deus. Você pode ver o exemplo que está no livro de Números, no capítulo 12, de verso 1 a 10, que relata sobre Moisés e os seus dois irmãos, mais velhos que ele, Miriam e Arão. Moisés é chamado para ser líder em Israel, e diz a Bíblia que ele era o homem mais manso da terra. E então ele se casa com uma mulher cusita. Cusita quer dizer de pele escura. Moisés israelita, de pele clara, ou mais clara do que a cusita, porque cusita quer dizer mulher da África, da Etiópia. Etiópia é pessoa de pele escura. Hoje podemos falar pele negra, mas temos que tomar até cuidado, porque muitas vezes chama a pessoa de preto, já dá cadeia por racismo. Mas é o que fez Miriam e Arão, não aceitaram o casamento de Moisés, porque ele estava enlaçado com a mulher cusita, de pele escura. Então eles querem interferir na vida dele, e então passam em cima da autoridade que havia em Moisés. Consequentemente, vem lepra sobre Miriam. Arão ainda se arrepende a tempo, de medo, pede misericórdia. Moisés ora por ele, mas Miriam já quase instantaneamente
fica com lepra. O que tem que fazer? Leva ela para fora do arraial de Israel. Solidão, trancafiamento, abatimento, que não podia nem alimentar, porque ninguém podia chegar perto, dormir mal e separada do convívio, e atrasou a obra de Israel, a viagem, consequência da lepra. Então veja que Miriam ficou leprosa, radicalmente, mas espiritualmente ela teve lepra espiritual também, justamente por não respeitar a autoridade. É a consequência primeira. Então sempre que você tiver com aquele sentimento de abafamento, triste, você perde o ânimo até de orar, ou de buscar a Deus, você quer ficar muitas vezes solitário, parece perder o ânimo da vida, e é um cristão, então é sinal de lepra espiritual. Os demônios já estão aproveitando. Mas como que os demônios entraram? Alguma coisa ocorreu de desrespeito à autoridade. Ah, pastor, mas não desrespeitei ninguém. Primeiro você observa, você dentro da sua casa, está respeitando como filho os pais, como esposa o esposo, dentro da casa de Deus, na escola, nas leis constituídas, como está em Romanos 13, que o Senhor, Ele delega autoridade, e nós temos que sujeitar as autoridades. É melhor nos humilharmos para Deus nos exaltar. Então veja bem que, como que começou Deus operar em Naamã? Primeiramente, Deus faz com que Naamã, ele obedeça a ordem de um jovem. Mas o que tinha a ver Geazi com Naamã? Porque Geazi recebe uma palavra delegada. O que é delegar? Delegar é dar condição de autoridade para alguém que representa uma autoridade maior. Por exemplo, um delegado, ele recebe a delegação da Constituição brasileira de fazer investigação, de prender as pessoas, de abrir o inquérito. Ele tem a delegação da lei brasileira de atuar contra o crime, por isso chama delegado, recebeu delegação da lei maior. Então Geazi, ele foi um delegado de Deus, através do profeta Eliseu, que o delega na ordem de Deus, vai lá e manda o homem, general Naamã, mergulhar. Nem Deus quis que fosse o profeta Eliseu, justamente por quê? Porque Deus levou Naamã a se rebaixar o máximo que podia se rebaixar, diante de um simples servo de um profeta. A princípio ele não aceita, e ele ainda fala: esse rio Jordão lamacento e turvo, tem no meu país, ou na minha capital, Damasco, rios melhores do que esse? Mas ele aceita o conselho dos que o cercam, e ele então começa a se humilhar. Mas veja bem, por que não foi só no primeiro mergulho já a lepra sarar? Por que teve que fazer mais outros mergulhos, completando 7? Porque na realidade a lepra espiritual, ela tem outros fatores que nós vamos falar nas 6 etapas. Mas este primeiro tem que ser resolvido na nossa vida, porque do contrário você vai ficar sempre com sintoma de lepra. Então lepra é atraso, opressão, debilidade, não prospera em nada, e sente a tristeza e o abafamento. E se você examinar a vida de Miriam, você vai notar que o ministério dela, com o tempo, foi diluindo. Ela morreu no meio da viagem depois, ou seja, consequência daquela situação. Então nós temos que tomar muito cuidado para não ficar se arrastando em lepra espiritual, porque a lepra espiritual ela vai trazer consequências sérias: desânimo de orar, desânimo de ajudar a casa de Deus, desânimo de ganhar a alma, desânimo de consolidar os que estão na casa de Deus. Por exemplo, você tem que consolidar os que estão já crentes, para eles não cair, e também levantar os que ainda não estão salvos. Mas quando tem lepra espiritual, ela está começando, você fala: estou desanimado, não quer mais nada. Ou a pessoa acha que Deus está contra ele, mas justamente é algum sintoma de lepra, e então os demônios estão atuando. Veja bem, a pessoa não está possessa, mas tem influência de lepra espiritual.
Aí que os demônios vão atuar mais seriamente. Então nós temos que fazer de tudo para não ter lepra espiritual ou sintomas dela. Então Naamã, além da lepra orgânica, lepra oriental, ele tinha sintomas de lepra espiritual, ou seja, problemas na vida espiritual dele. E a primeira coisa que foi detectada é que era uma soberba de general, ou seja, ele não quis acatar a ordem de um jovem que era de delegação de Deus. Ele não quis mergulhar num rio que era inferior aos rios do país dele ou da sua capital, Damasco. Veja que aqui relata o nome de 2 rios. Nós vamos só falar o nome deles, para depois falarmos o significado desses rios. Abana e Fafar, lá no verso 12. Esses rios, eles têm significado espiritual, mas nós vamos falar ao longo da campanha. Tanto é que ele menciona esses 2 rios, mas o Rio Jordão prevalece sobre esses 2 rios. Então, ao longo da campanha, você vai discernir por que Naamã teve que desprestigiar rios que aos olhos naturais eram melhores na limpeza da água, na turvez da água, rios mais cristalinos, em detrimento do Rio Jordão. Mas Deus quis que fosse feito um mergulho no Jordão, que é águas turvas. Então lá na frente você vai ter uma visão clara disto para sair da lepra espiritual. Mas por enquanto nós temos que ter uma visão de sujeição de autoridades, obediência, humilhar, respeito às autoridades constituídas e delegadas, para que não venhamos a dar brecha para demônios. Primeiramente, você tem que ter uma visão clara. O reino de Deus funciona com base em autoridade e obediência. Você pode ver, Deus ordena, Jesus cumpre, o Espírito Santo realiza. O reino dos céus é baseado nesse princípio: autoridade, obediência e cumprimento. Fora disto, vira rebelião e confusão. Fora desses parâmetros, vira opressão. Tanto é que Lúcifer, ele então quebra esse princípio. Ele não quer mais obedecer, então ele se rebela e perde o que Deus deu a ele, vira demônio. Então sempre nós temos que estar atento para não nos contaminar. É melhor obedecer do que sacrificar. Sempre se sujeite, mesmo que você tenha que virar até capacho ou tapete, mas importa humilhar-se, obedecer, porque Deus fará justiça. Que adianta ter soberba ou querer mandar e passa sobre uma autoridade? Consequentemente vai ocorrer igual Naamã, general, mas no coração dele ele se sentiu melhor, ou que todos tinham que sujeitar a ele, que todos tinham que dar continência a ele. Mas a lepra veio. Você vai entender por que a lepra veio em Naamã. Veja bem, ele era um general, então ele tinha roupas melhores, podia tomar banho, podia ter a melhor tenda. E por que ficou leproso e os soldados dele não ficaram? Que diferença havia entre um soldado raso de Naamã que não ficou leproso e Naamã que era general ficou leproso? Então ao longo da campanha você vai saber, porque isso está ocorrendo com o cristão também, porque muitos não percebem que estão com lepra e estão então causando dano, porque a lepra contamina as pessoas. Como que é uma contaminação leprosa? Desânimo, fraqueza, mau conselho, abatimento, comentários ociosos, e tantas coisas que vão surgindo. É sinal de lepra. Mas quando a pessoa está sarado mesmo, ele é animado, fervoroso, ele está sempre com ânimo, com ímpeto, com vigor e sempre abençoado. Então é necessário discernir se o inimigo está atuando através de lepra espiritual. Então o primeiro fator de um cristão é a restauração do vínculo de obediência e de autoridade. Até quando você tem autoridade, viva ela. Até quando você tem que se submeter, submeta.
porque o reino dos céus é regido em obediência, em autoridade. Já pensou? O Pai eterno manda, e Jesus fala, não, eu que quero mandar. E o Espírito Santo fala, não, eu vou ouvir quem? Veja bem, é um só Deus, mas o Senhor enviou o seu Filho, Jesus veio em obediência, e o Espírito Santo operou o que Jesus veio cumprir. Não é o sentido da obediência, autoridade e cumprimento. É a mesma coisa até hoje. Se não restabelecer esse princípio, o inimigo vai atuar, e vem a lepra. Então a lepra, o primeiro sinal de lepra é a ansiedade humana, mal-estar, tristeza, abafamento e solidão. Por mais que a pessoa vá no psicólogo, no psiquiatra, ele vai receitar lá as tarja preta, os barbitúricos, os calmantes, para a pessoa ver se dorme, descansa, ou dorme mais um pouquinho, ou relaxa os músculos. É o paliativo humano. Mas a origem desses problemas de solidão, de abafamento, de tristeza, de revolta, é desrespeito às autoridades. Quebrou a autoridade no casamento, um dos cônjuges vai sofrer. Quebrou a autoridade do filho em relação aos pais, os filhos morrem até mais cedo. Quebrou a autoridade da lei brasileira, vai para a cadeia. Apesar de a nossa justiça ser lenta e muitas vezes não cumpre o que a lei declara, mas as leis são boas. Falta os operadores, mas vai quebrar a lei para você ver. É prisão na certa, é afronta. Então a própria lei já determina isso. Deus é organizado e santo. Se não fizer isso, o inimigo entra. E a primeira consequência é a soberba, e leva então a pessoa a ficar oprimida, vai ficando abatido. Então é um sinal de lepra espiritual. Então esse é o primeiro sintoma, que nós temos que livrar dele, para na outra etapa nós passarmos para o segundo mergulho, que nós só vamos falar na outra etapa, porque são revelações que o Espírito Santo dá ao ministério para a batalha espiritual, e para ajudar as pessoas. Mas incansavelmente sempre se chega nessa tecla: desrespeitou a autoridade, vem lepra. Então não faça nada nas costas que desrespeita a autoridade, que passa em cima de autoridade, que passa em cima das leis, para que você não seja oprimido pelo mal. Não é os demônios que têm força, é a falta da prática da palavra que leva o inimigo a atuar. Eles ficam insuflando, mas se você fala, não, eu vou cumprir a palavra. Naamã não cumpriu? Ele retrucou, resmungou, quis ir embora, ficou transtornado, falou que os rios da sua nação era melhor, mas ele foi ouvindo a palavra, o conselho, e eles falaram, não, o profeta não pediu um centavo, não pediu nada pesado, não pediu nada que é extrapolante, veja só, dá uns mergulhinhos ali e já vamos embora. Então veja que a palavra de Deus é simples, e o inimigo que quer complicar, e as pessoas que não querem muitas vezes aceitar, por isso que sofrem. Então hoje vamos orar nessa primeira libertação de lepra, para restituição de autoridade. Você que tem que ter a consciência até quando você está respeitando autoridades, e discernir as autoridades, para não ver lepra espiritual. Então aqui é a primeira etapa dessa libertação. Então que você tenha tido o entendimento e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar, igreja, e nesta oração você já ore nesse sentido. Vamos repreender o mal, e os demônios não vão resistir, com certeza. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, mais uma vez foi pregada e anunciada. Meu Deus amado, que ninguém venha ser tão opresso como foi Miriam e Arão, de querer passar sobre a autoridade da liderança de Moisés. Por mais certo que eles queriam ser, eles não poderiam nem chegar perto de Moisés com aquelas palavras de querer ser autoritário ou querer ter razão. E assim muitos da igreja
acham que são profetas e têm o mesmo direito de falar, e muitas vezes não vê a consequência de passar sobre a autoridade, e por isso vem lepra, e lepra causa desânimo, abafamento, abalo na fé, tristeza nas emoções, e vai levando a outra série de fatores negativos. Senhor, que venhamos nos alertar quanto à tua palavra. Naamã, um grande general, mas ele não tinha ainda uma visão de sujeição às autoridades delegadas de Deus, tanto que ele foi para Israel, já para exigir que o rei de Israel o atendesse, como um homem soberbo, querendo mandar em todos, e chegou diante da casa do profeta Eliseu, já queria que o homem de Deus viesse e ministrasse para ele, como que se a bênção de Deus fosse a venda de uma mercadoria, e Deus nem deixou que fosse orar por ele, nem que o profeta chegasse até ele, pelo contrário, mandou mais humilde servo, que era Geazi, um simples moço, para dar a ordem de Deus, e assim foi então feito aquele procedimento. Ou Naamã se humilhava, ou voltava para sua terra leproso para a morte. Meu Deus amado, que teu Espírito venha nos ajudar a vencer as obras do inferno, porque o inimigo tem as suas armas, estratégias, mas nós temos, ó Pai, a tua palavra para prevalecer. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhum sintoma de lepra espiritual. Seja banido todo o mal da vida do povo de Deus. Senhor, que venhamos ser restabelecidos na obediência às autoridades constituídas, delegadas da tua palavra. Meu Deus amado, da criança ao mais velho, que todos possam ser sensibilizados sobre as autoridades, que ninguém venha ser questionador da palavra de Deus, ou do que Deus dá para ser feito. No caso de Miriam, ela foi questionar, porque Moisés se ligou a uma cosita, e não era nem para ela questionar, porque se Moisés servia ao Deus vivo, ele estava com a aprovação do que ele estava fazendo, mas ele foi questionado, e ele manso, não brigou, nem entrou em atrito, mas veio o próprio Deus e defendeu a Moisés, e a penalidade daquele mal foi lepra. Senhor, muitas vezes dentro das próprias famílias, muitas vezes é confronto entre o casal, muitas vezes dentro da própria casa de Deus, confronto de pessoas para com o que Deus quer fazer na sua casa, e muitos sem perceber dão vazão ao Satanás, e ficam com sentimentos negativos, sintomas de lepra, com abafamento, com abatimento, com desorientação, com sentimento de abandono das coisas de Deus, como Miriam, que nada pôde mais fazer para Deus, ficou solitária naquele deserto e atrasou até a viagem de Israel. Senhor, que o teu povo venha ter vitória, livramento. Nós não podemos, ó Pai, nos esquecer que é um mundo tenebroso, um mundo onde jaz o maligno, e a palavra diz que o reino dos céus, ele é composto em autoridade, em sujeição e em obediência. O Pai ordenou, Jesus obedeceu, e o Espírito de Deus veio operar. Da mesma forma temos que agir, obedecendo, cumprindo e louvando ao Deus eterno, e tudo será bênção. Que adianta querer fazer algo, mas com lepra, não vai adiante, Deus não vai confirmar, e o inimigo sabe disto, e nós estamos, portanto, Senhor, nesta campanha de 7 etapas, para não ter nenhum sentimento de lepra, para não ter nenhuma vestígio de lepra espiritual. Confirma libertação, salvação, livramento, restauração para o teu povo, para todos nós, ó Pai, porque assim como todos devem obedecer, assim também nós temos que nos sujeitar a nossas autoridades constituídas acima de nós. Senhor, que nunca venhamos quebrar esse princípio, para não dar vazão ao diabo. Senhor, confirma
tão grande vitória, tão grande libertação para a tua igreja, avivamento para o teu povo, avivamento para a tua obra, libertação para todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, e uma salva de palmas para exaltar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Preste agora atenção às revelações do Santo Espírito de Deus. Há 4 pessoas que estão aqui conosco, que praticamente ou diariamente, vocês estão sempre com os músculos retesados, dores lombares, dores nos ombros, dores no pescoço, lombar é quase nos rins, sempre com as costas pesadas, parecendo que trabalhou o dia inteiro, ou carregou o peso, mas não é nesse sentido. Justamente as emoções abaladas que está causando esse transtorno, mas o Espírito Santo quer vos ajudar a viver mais manso, mais humilde. Não adianta ficar retrucando, brigando em confusão, que vai só piorando, e Jesus quer vos dar vitória. Onde estão essas pessoas com esses problemas? Caso tenha isso, venha aqui à frente, pode fazer uma fila de cá, ou outra daqui, pode bater as palmas para bendizer o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus revela 5 pessoas que vocês estão sempre com problemas na área amorosa, ou seja, as coisas não se resolvem, ou seja, amarração amorosa, problemas de um relacionamento, e isto ocorre por quê? Justamente por não humilhar. Muitas vezes quer pagar com a mesma moeda, falar alto da mesma forma, agir com a mesma forma, com ódio, com revolta, e aí nada vai prosperar. Você vai ficando leproso. Lepra é solidão, fala, não quer envolver com ninguém, nada dá certo, e fica com emburramento. É lepra, e Jesus quer te ajudar a ter a vitória nesse sentido de relacionamento amoroso ou familiar. Onde estão essas pessoas? Com dificuldade, confusão, atritos, qualquer coisa é motivo de brigar, ficar um para cá, outro para lá, e Jesus quer dar força. Caso tenha o problema enfrentado, então levante a mão, ou já levante, já vai vindo para frente, para o Senhor vos dá força, vos dá graça, vos dá livramento. Tem mais pessoas que estão afligidos nesse sentido, então é melhor humilhar, buscar o Senhor, para Deus fazer justiça, porque senão é lepra espiritual. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando aqui em nosso meio uma pessoa que no dia de hoje você teve uma sensação negativa, como um arrepio, assim, nas costas, na nuca, algo ruim, dentro da sua casa. Onde está essa pessoa que teve essa sensação no dia de hoje? Caso tenha isso, ou teve, venha aqui à frente, porque Jesus quer te dar a vitória. Onde está essa pessoa que teve esse sintoma? Foi hoje mesmo. Se teve o problema, levante a mão, venha aqui à frente, que esse mal não vai prevalecer. Jesus quer te dar a vitória. Isso aí chama encosto maligno, para causar enfermidade na família. Pode bater mais palmas para bendizer o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando 2 pessoas que estão com inchaço abdominal, ou seja, com uma barriga inchou, mas não foi porque alimentou muito ou comeu muito. Não é esta a origem, é problema espiritual. Onde estão essas 2 pessoas? Notando nesses últimos dias inchaço abdominal. Jesus quer te dar força e vitória. É problema de origem espiritual. Caso queira a bênção, levante a mão e vai vindo à frente. Veja que é influência maligna, mas não vai prevalecer mais. Pode vir à frente, que Jesus vos dá saúde abundante. Pode bater mais palmas para bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando 2 pessoas que há momento que você fala assim, mas não está melhorando nada a minha vida, na casa de Deus, estou fazendo tudo, mas não estou vendo nada melhorando, nada prosperando. Então veja bem, se você ler sobre o livro do profeta Jeremias, Jeremias não ganhou ninguém,
ele só chorava e orava para Israel converter. Já que não queriam converter, ele orava a si mesmo. Mas nunca desanimou, nunca deixou de cumprir a palavra. Mas há duas pessoas aqui que você está falando, mas nada melhor, nada está andando, nada está prosperando. Então você tem que tomar cuidado, porque pode ser sinal de lepra espiritual. Então o que você tem que fazer? Cada vez falar: Senhor, eu estou sujeito à tua autoridade. Não é o que eu quero, é o que eu penso, mas o que Deus manda. Aí você nunca desanima, nunca vai se abater de hipótese alguma. Então Deus vai honrar a voz. Mas quebrar o vínculo da autoridade ou não sujeitar o que Deus manda, vai o inimigo atuar, com certeza. E esses primeiros sintomas já é porque dentro de ti já é um pensamento de não sujeição. Mas você pode falar: Senhor, importa é sujeitar ao que Deus manda, ou ao que Deus está falando, ou ao que a autoridade delegada está falando. Aí que é o momento de ser provado. No caso de Naamã, ele não queria, porque a ordem veio de um jovem, Geazi, um simples moço, dando ordem para um general, mas ele teve que acatar, senão voltava leproso. Então muitas vezes a ordem é dada e não é obedecida, e vem lepra. E os primeiros sinais são esses. Onde estão essas duas pessoas com certo abafamento, ou abalo na fé, e assim por diante? Caso esteja assim, vem à frente, que antes que piore, porque Jesus vai dar graça e força. Pode vir da frente e mais palmas para bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.